Você já parou para pensar se aquele comprimido que prometem aumentar a sua testosterona pode estar te prejudicando no futuro? E se o que parece solução, na verdade esconde riscos que muita gente ignorou? É isso que vamos conversar hoje. Imagine tomar meio comprimido por dia, ou em dias alternados, e ver sua testosterona subir para 1000. Parece ideal, né? Mas será que é totalmente seguro? Fica comigo que eu vou te explicar qual remédio pode te levar para lá e por que elevar esses níveis artificialmente pode ter consequências. Meu nome é doutora Carolina Almeida, urologista especializada em saúde sexual masculina e andrologia. E saiba que recebo muitos pacientes que começaram a usar esse tipo de remédio só porque viram um influenciador no YouTube falando funciona. Mas eu preciso te dizer aqui, essa não é uma maneira segura de cuidar da sua saúde. Cada corpo reage de uma forma, e o que funciona para o amigo pode ser perigoso para você. O comprimido em questão é o clomifeno. Ele age estimulando seu organismo a produzir mais testosterona, de uma forma diferente da injeção. Em vez de empurrar testosterona no seu corpo, como faz o remédio químico sintético chamado de T, o clomifeno funciona enganando a sua hipófise. Seu cérebro entende que o nível de testosterona está baixo e disso faz com que sua hipófise envie mais LH, hormônio luteinizante, para os testículos, levando a um aumento da produção natural. Isso evita a supressão do eixo hormonal. Experts consideram que pode preservar sua fertilidade e evitar o bloqueio que geralmente ocorre com a injeção de testosterona. Mas tem um porém. Você pode ficar curioso e perguntar: doutora, mas isso é tudo bom, não é? Sim, pode ajudar com sintomas como cansaço, diminuição da libido ou dificuldade de ganhar massa muscular, mas não é isento de riscos. O principal deles é o aumento do estradiol, o hormônio feminino, que ocorre porque parte da sua nova testosterona acaba sendo transformada em estradiol, processo chamado aromatização. Se esse estradiol subir, pode causar ginecomastia, aumento de mama, alterações emocionais e até aumentar a chance de trombose, porque os estrogênios favorecem a coagulação do sangue. Pergunta natural: isso quer dizer que eu posso ter risco de trombose tomando clomifeno? A resposta é sim, especialmente se você já tiver predisposição ou histórico familiar. Em casos raros, foram relatadas tromboses até no cérebro. Isso significa que o medicamento precisa ser usado com cautela, somente com acompanhamento clínico. Outro ponto que aparece no caminho é o efeito visual. Alguns homens relatam embaçamento de visão e sensibilidade à luz. Raramente, mas acontece. Também há relatos de variações de humor, alterações no sono e sensibilidade nos seios. E tem mais. O clomifeno demora semanas para mostrar efeito no exame e meses para mostrar resultado no corpo. Nada é imediato. Então, se você começou e depois de uma semana não sentiu nada, não pule para outro remédio. Isso é um ciclo perigoso. Tenho um paciente, 55 anos, que começou a automedicar com clomifeno sem acompanhamento médico. A testosterona dele realmente subiu para algo próximo de 800 a 900, mas sem controle do estradiol, ele acabou com ginecomastia leve e passou a cansar mais rápido. Fez a escolha de parar e ajustar sua dieta, atividade física e sono, e hoje, com acompanhamento, já está com tudo equilibrado sem sequelas. Essa história mostra que o crescimento hormonal sem cuidado pode custar caro. Mas a boa notícia é, com acompanhamento, o clomifeno pode ser uma alternativa segura e eficaz. Agora que você entendeu o que é o clomifeno e como ele atua no seu corpo, chegou a hora de falar sobre o uso prático. Porque não basta saber que funciona. É preciso saber como usar com segurança, o que observar no seu corpo, quais exames pedir e, principalmente, como ajustar a dosagem se necessário. Vamos direto ao ponto. O comprimido de clomifeno vendido nas farmácias vem em doses de 50 miligramas, mas essa dose cheia raramente é usada de uma vez.
O mais comum, em tratamentos bem conduzidos, é usar meio comprimido em dias alternados, o que equivale a uma dose diária de cerca de 12,5 miligramas. Essa dose mais baixa já foi suficiente para aumentar os níveis de testosterona em até 90% dos pacientes, e cerca de 70% relataram melhora clínica dos sintomas, como cansaço, perda de desejo e até desempenho físico. Mas, por que usar pouco se o comprimido vem com 50 miligramas? Porque o seu corpo precisa ser estimulado, não forçado. E mais, doses altas aumentam o risco de efeitos colaterais, como o estradiol alto, que já falamos. Então, se você está começando com clomifeno, o ideal é iniciar com 25 miligramas, meio comprimido, a cada 2 dias, aguardar pelo menos 4 semanas e depois repetir os exames. Se a testosterona subiu, mas você ainda não sentiu melhora nos sintomas, calma. A resposta clínica costuma vir depois do exame. Às vezes leva 2 a 4 meses para o corpo entender que está seguro para responder ao novo nível hormonal. Mini-FAQ natural. Mas, doutora, e se depois de 1 mês eu não senti nada, é porque não está funcionando? Não necessariamente. Pode ser que sua testosterona tenha subido, mas o corpo ainda esteja se ajustando. Por isso os exames são importantes. Eles mostram se o caminho está certo e evitam decisões precipitadas como aumentar a dose ou misturar com outras medicações. E quais exames pedir? Monitoramento essencial durante o uso de clomifeno. Se você está usando ou pretende usar esse tipo de abordagem, os exames principais para acompanhar são testosterona total, testosterona livre, estradiol, LH, hormônio luteinizante, FSH, hormônio folículo estimulante, prolactina, hemograma completo, função hepática, TGO, TGP, função renal, ureia, creatinina, perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL, triglicérides. Esses exames vão dizer se o seu corpo está respondendo bem, se o fígado está lidando com a metabolização do hormônio, se o estradiol não está subindo demais e se os níveis de testosterona estão de fato aumentando e se estão estáveis. Idealmente, esses exames devem ser repetidos a cada 6 a 8 semanas, durante os primeiros meses de uso, e o acompanhamento médico é indispensável. Não adianta fazer exame e não saber interpretar. Mas tem mais uma coisa importante aqui: sinais que seu corpo dá e que muitas vezes são ignorados. Se durante o uso você perceber inchaço nos seios ou aumento da sensibilidade mamária, mudança de humor ou irritabilidade incomum, dificuldade para dormir, sensação de ansiedade fora do comum, dor de cabeça frequente, alteração de visão, como embaçamento, é hora de pausar, refazer exames e conversar com seu médico. Não insista achando que vai passar sozinho. Seu corpo está te avisando. E quanto tempo posso usar o clomifeno? Aqui entra uma dúvida comum. O clomifeno não é um remédio de efeito imediato, nem uma solução pontual. Ele é indicado principalmente para casos de hipogonadismo secundário leve a moderado, ou seja, quando seu corpo ainda tem capacidade de produzir testosterona, mas por algum motivo não está recebendo o comando certo. Por isso, em muitos casos, o uso pode ser prolongado, inclusive por 6 meses a 1 ano ou mais, desde que esteja sendo monitorado. Há estudos que acompanharam homens por até 7 anos usando clomifeno e com bons resultados, desde que acompanhados com exames regulares e ajustes quando necessários. Atenção! Usar clomifeno sem exames, sem pausas e sem avaliação de sintomas é perigoso, porque o estradiol pode subir de forma silenciosa, o fígado pode ser sobrecarregado e o risco de eventos vasculares existe, especialmente em pessoas predispostas. E é aí que entra outro erro comum: achar que clomifeno é suplemento. Não é. Apesar de ser vendido sem receita em muitas farmácias, ele é um modulador hormonal. Age no cérebro, altera comandos hormonais e tem impacto em várias áreas do corpo:
libido, energia, sono, fertilidade, até o sistema imune. Então, se você começou a usar porque viu em algum vídeo ou alguém da academia indicou, pare agora e procure orientação adequada. Estudo de caso. Pedro, 42 anos. Pedro chegou ao consultório já usando clomifeno há 4 meses, por conta própria. Estava animado porque a testosterona no exame estava acima de 900, mas relatava dor de cabeça, irritabilidade e dificuldade para dormir. Ao checar os exames, o estradiol estava quase o dobro do limite. A testosterona subiu, sim, mas o corpo estava em descompasso. Fizemos um ajuste, diminuímos a dose, incluímos monitoramento e dieta com foco anti-inflamatório. Em 2 meses, tudo estabilizou. Pedro passou a dormir melhor, voltou a malhar com prazer e, o mais importante, entendeu que saúde hormonal não é só número, é equilíbrio. Reflexão para você. Hormônio é como orquestra. Todos os instrumentos precisam estar afinados. Não adianta só subir a testosterona se o resto está descompensado. Não adianta se sentir forte na academia e instável em casa. A rigidez peniana, o apetite sexual, o foco mental, tudo isso é reflexo de um sistema equilibrado. E equilíbrio não se compra pronto, se constrói. Agora vamos a uma parte que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença quando se trata de reposição hormonal. Não é só o número da testosterona que importa. O valor que aparece no seu exame é só uma parte da história. O que realmente determina seu resultado no dia a dia é como essa testosterona se comporta dentro do seu corpo, como ela se liga aos receptores e como ela se distribui nos tecidos. E é aqui que entra uma diferença essencial. Testosterona sintética, X, testosterona natural, produzida pelo seu próprio corpo. Vamos entender com clareza. Quando você toma uma injeção de testosterona, como o Durateston ou o Deposteron, você está colocando uma substância fabricada em laboratório, que tem estrutura semelhante à testosterona humana, mas que se comporta de forma mais agressiva. Essa testosterona sintética tem alta afinidade pelos receptores androgênicos, que são como as tomadas que existem nos seus músculos, ossos, cérebro e órgãos sexuais. Quando essa substância entra no corpo, ela se liga com mais força, causando efeitos mais rápidos e intensos. É por isso que muitos homens relatam aumento súbito da libido, maior rigidez peniana, mais disposição e até mudança de humor em poucos dias. Mas o problema está aí mesmo. Essa potência vem com preço, porque o corpo, ao perceber esse nível alto de testosterona sintética, entende que não precisa mais produzir nada. A hipófise zera o luteinizante, o folículo estimulante cai, os testículos param de funcionar. Em pouco tempo, você se torna dependente daquela injeção externa, e seu eixo hormonal interno fica adormecido, e se você parar de aplicar, cai tudo: libido, energia, desejo. E reativar esse eixo é um processo lento, às vezes frustrante. Muitos não conseguem mais voltar ao nível de produção natural que tinham antes da injeção. É por isso que muita gente tem buscado alternativas, como o clomifeno, que estimula a produção interna sem bloquear o eixo. Só que mesmo com a testosterona subindo nos exames, às vezes até alcançando 800, 900 ou 1000 nanogramas por decilitro, o paciente diz: "Doutora, tá bonito no papel, mas eu não tô me sentindo igual." Essa frase é comum. E sabe por quê? Porque a testosterona produzida naturalmente tem uma afinidade basal pelos receptores. Ela age com mais suavidade, mais equilíbrio, não provoca aquele boom imediato. Por isso, o impacto no dia a dia é mais lento, mas também mais sustentável. Você não sente uma revolução de uma hora para outra. Você sente um reajuste gradual, onde o corpo vai voltando a responder com mais clareza aos estímulos. Mas então quer dizer que 1000 de testosterona natural é menos eficaz que 1000 da sintética? Exatamente. No exame, o valor é o mesmo, mas na prática, a testosterona sintética se conecta melhor com os receptores.
o efeito é mais potente, mas também mais arriscado. Já a natural, mesmo com o mesmo número, tem resposta clínica mais leve, porém mais fisiológica, mais segura e menos agressiva ao seu sistema hormonal. Essa diferença de afinidade explica por que alguns homens que migraram da testosterona injetável para o clomifeno sentem uma queda nos efeitos, mesmo com níveis elevados no exame. O corpo não é uma calculadora, é um sistema vivo, com receptores, sensibilidades, adaptações. E o que realmente importa é como você se sente, não apenas o que está escrito no laudo. Mas existe um ponto muito positivo a favor do clomifeno. Ele mantém sua produção endógena ativa. Isso é fundamental para quem deseja preservar a fertilidade, manter a função testicular e ter um suporte hormonal estável por mais tempo. Além disso, a testosterona natural atua em sincronia com outros hormônios, como o DHEA, o cortisol, o GH, o que torna a resposta do corpo mais harmônica. A testosterona sintética, por outro lado, entra como um trator, empurrando tudo sem perguntar se pode. E tem mais um detalhe: o impacto emocional e mental da testosterona sintética. Muitos pacientes relatam oscilações de humor, agressividade, irritabilidade, dificuldade para dormir e até crises de ansiedade. Com o clomifeno, esse efeito costuma ser menor. A resposta é mais sutil, mas também mais estável. Estudo de caso. João, 36 anos, João fazia uso de Durateston quinzenal, indicado por um amigo da academia. No início foi tudo perfeito, força, libido, humor lá em cima. Mas 2 meses depois, passou a ter insônia, sensação de nervosismo e perda de controle emocional. Parou com as aplicações, e aí veio o colapso. Perda de desejo, dificuldade de ereção e uma fadiga inexplicável. Ele chegou ao consultório com testosterona total em 250 nanogramas por decilitro, baixa para a idade. Iniciamos tratamento com clomifeno, e após 6 semanas, a testosterona estava em 760. Não era como o efeito da injeção, mas João já se sentia melhor, dormia bem, voltou a treinar com ânimo e, principalmente, recuperou a estabilidade emocional. Isso mostra que o processo certo pode ser mais lento, mas é mais seguro e duradouro. Reflexão prática para você. Se você está buscando aumentar sua testosterona, a pergunta não é só quanto. A pergunta é: como você quer fazer isso? Quer bombar rápido e se arriscar num efeito rebote? Ou quer construir uma base sólida, respeitando o ritmo do seu corpo, e ter saúde de verdade a longo prazo? O clomifeno é uma ferramenta, mas, como toda ferramenta, precisa ser usada com inteligência. E entender essas diferenças, sintético versus natural, número no exame versus efeito no corpo, pode te livrar de muitos problemas no futuro. Até aqui, você já entendeu como o clomifeno atua, os riscos do uso sem acompanhamento, a diferença entre testosterona sintética e natural, e por que um número alto no exame não garante efeitos imediatos no corpo. Agora é hora de falar sobre o que muita gente esquece, o que você pode fazer, junto com o clomifeno, para turbinar os resultados, de forma natural, segura e duradoura. E para isso, eu quero te apresentar uma técnica bônus que combina 3 elementos fundamentais: respiração, contração muscular e foco mental. Uma prática simples, que você pode fazer em casa, sem gastar nada, e que vai ajudar a aumentar seus níveis de testosterona, melhorar sua disposição e até aumentar sua rigidez peniana, porque ativa a musculatura envolvida na função sexual. Vamos direto ao passo a passo. Técnica, bônus, respiração com Kegel ativado. Mais foco mental. Essa técnica dura de 3 a 5 minutos e deve ser feita preferencialmente pela manhã ou antes do banho. Passo 1. Posição. Fique em pé ou sente-se numa cadeira com os pés firmes no chão. Mantenha a coluna ereta e os ombros relaxados. Feche os olhos se quiser
para aumentar a concentração. Passo 2. Respiração controlada. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire devagar pela boca contando até 6. Repita esse padrão de respiração por 1 minuto para acalmar o sistema nervoso. Passo 3. Ativação do assoalho pélvico, Kegel. Agora, durante a inspiração, contraia levemente os músculos do períneo, aqueles que você usaria para interromper o jato de urina. Mantenha a contração por todo o tempo da inspiração. Relaxe totalmente ao expirar. Passo 4. Coordenação. A cada ciclo de respiração, tente aprofundar a contração muscular, mantendo o abdômen relaxado. Faça isso de forma consciente, mas sem forçar. Foque em perceber a musculatura interna ativando. Passo 5. Foco mental. Enquanto realiza os movimentos, direcione sua atenção para a sensação de energia subindo do períneo até o abdômen. Imagine que você está energizando essa região com vitalidade. Esse foco mental ajuda na liberação de dopamina e reduz o cortisol, 2 fatores diretamente ligados à produção de testosterona. Faça essa prática diariamente por 5 minutos. Com o tempo, você vai notar melhora na disposição, no controle da ejaculação e na intensidade da ereção matinal. E o melhor, sem precisar de remédio extra, sem risco de colateral, só com seu corpo aprendendo a funcionar melhor. Mas, doutora, isso realmente faz diferença na testosterona? Simulação. Estudos mostram que práticas de respiração profunda e controle do assoalho pélvico reduzem o estresse e aumentam a produção de testosterona em homens com baixa leve a moderada. O cortisol, que é o hormônio do estresse, compete com a produção de testosterona. Quando você controla o estresse, abre espaço bioquímico para seu corpo produzir mais testosterona de forma natural. E sabe o que é mais interessante? Homens que fazem essa prática associada ao uso de clomifeno costumam relatar melhora mais rápida dos sintomas, principalmente disposição e libido. Fechamento com reflexão emocional. No fim das contas, o maior erro que vejo nos consultórios não é tomar clomifeno. O erro é achar que só isso basta, achar que um comprimido sozinho vai resolver anos de estresse, má alimentação, noites mal dormidas, sedentarismo e excesso de ansiedade. Você pode sim usar esse recurso, mas o verdadeiro ganho acontece quando você decide mudar de verdade. Quando você entende que seu corpo precisa de mais do que pílulas. Ele precisa de atenção, equilíbrio, cuidado diário. E você merece isso. Porque viver com energia, com potência sexual, com clareza mental, não é luxo, é saúde, é dignidade masculina. É o que te permite viver, não apenas sobreviver. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual dessas informações você não fazia ideia, ou qual dessas práticas você vai tentar colocar em ação nos próximos dias. Escreve aqui de qual cidade você está me acompanhando. Quero saber até onde essa informação chegou. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um amigo que também está perdido nessa jornada de tentar recuperar a vitalidade. Juntos, a gente constrói saúde, sem fórmulas mágicas, com responsabilidade, com verdade.